Graça e paz, gente. Esse é o meu novo canal. É o canal Palavra Pensada. É um canal com uma proposta menos teológica. Nosso outro canal, que eu vou deixar o link aqui para você acessar se você não for inscrito, que você possa se inscrever. Ele é mais voltado para as lições da Escola Bíblica Dominical, que são revistas trimestrais, onde se destrincha um tema, geralmente com 13 lições, excepcionalmente com 14 lições. E também é um canal voltado mais para estudos bíblicos de forma mais profunda. Este canal aqui, que você está me vendo, é um canal um pouco mais descontraído, mais aberto, mas sem perder a linha cristã, sem perder a linha cristã evangélica. E eu quero pedir que você possa sugestionar este canal aos seus amigos, compartilhar com seus amigos, porque com certeza eles serão abençoados. Você vai me abençoar também e nós vamos aqui traçar muitos assuntos do nosso cotidiano cristão, social, filosófico. Eu até sugiro que você mande perguntas para o nosso canal, para que nós possamos aqui debater, discutir, sempre da forma mais transparente possível. Eu quero agradecer às poucas pessoas que já estão inscritas. Vou disparar, vou divulgar este canal para meus amigos nas redes sociais. Vou deixar os links aqui também do meu Facebook, do meu Instagram. Eu espero que você possa ser um adicionado meu. Vamos lá. O tema de hoje é sobre o que aconteceu com a nossa juventude. Vocês viram recentemente um episódio que se passou aí, numa favela aqui da Zona Sul em São Paulo. Já vou comentar mais pra frente. Mas eu quero me lembrar da nossa infância. Eu que estou com 51 anos, quem está na faixa dos 40, 50 aí, vai se lembrar como foi a sua adolescência. Ah, vocês estão estranhando ali, né? Ali são duas bonequinhas da minha filha. Minha filha ganhou essas bonequinhas pretas ontem e ela gostou muito. Uma carequinha e outra com uma fitinha na cabeça. Mas vamos lá. Gente, eu passei a minha infância na Bela Vista, no centro de São Paulo, próximo à Avenida 9 de Julho, na altura da Praça 14 Bis, onde fica lá a escola de samba Vai Vai. Morava na Rua Barata Ribeiro, mas morei na 13 de Maio, morei na Samuel das Neves, que é chamado lá o bairro do Bexiga, tradicional bairro italiano de São Paulo. E era uma época boa, onde nós tínhamos que tirar uma boa nota para poder ir para a rua brincar, né? E nota boa era de B para cima, às vezes até um C, né? Mas tinha que ser um C mais ali, ficar, não é, de fato em boa consonância com as notas para poder brincar na rua. Ficar em casa era um castigo, né? E além disso também tinha lição de casa. Eu tive uma infância pobre de maré. Meu pai ele foi pintor de paredes, depois ele passou a vender sapatos na porta de porta em porta. Ele comprava sapatos de Franca, saia com aquele monte de caixa de sapato. Mais pra frente ele adquiriu um carrinho com as rodas, uma barraquinha, e ele passou então a trabalhar com uma barraquinha de doces ali na rua Nestor Pestana. Vendia coquinho, vendia doces, enfim, vendia lá amendoim salgado, semente de abóbora, castanha de caju, castanha do Pará, que ele ia buscar lá na Avenida São João, no distribuidor. E essa barraquinha ela ficava em frente à Cava Discoteca e também à churrascaria Eduardo. A minha mãe era dona de casa e quando meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, meu irmão tinha 11 e minha irmã tinha 8. A minha mãe, que sempre foi dona de casa, ela foi vender algodão doce na porta do colégio Passalacqua. E eu também, com 14 anos, acabei também. Nós tínhamos uma máquina, temos até hoje essa máquina guardada, uma máquina de algodão doce. E eu fui passar a vender na porta do Cine Palmela, na Rua Pamplona, nos Jardins. E depois eu passei a vender algodão doce na porta do Jardim Zoológico, saía da Bela Vista para ir lá para Água Funda, no Jardim Zoológico. Nessa época não havia Bolsa Família. Nossos uniformes de escola, por exemplo, e material escolar, eles eram comprados pelos nossos pais, pois eles eram frutos do seu suor, né? A gente nem sabia o que era um telefone celular, iPad, iPhone, né? E as pesquisas de escola, elas eram feitas em bibliotecas. Você tinha que ir para a biblioteca, procurar um livro para estudar. Aquela profissão de bibliotecário estava em alta, né? Quem tinha um pouquinho mais de dinheiro, os pais compravam lá no cheque, né, a enciclopédia Barça, ou a gente emprestava de algum amigo para poder pesquisar. E o trabalho não era como hoje não, né? Tudo digitado bonitinho, todo mundo vai no Google, aí você vai corrigir a prova dos alunos lá,
Eu estava dando aula num colégio próximo aqui de casa, e uma vez eu fui corrigiram as provas lá, né? 15 provas iguais, copiaram, não tiveram nem o trabalho de pelo menos mudar de site, né? Mas no nosso tempo lá o trabalho era feito à mão, na folha de almaço, e a capa era feita com papel sulfite. E aí, né, tinha dever de casa para fazer, e a educação física, todo mundo gostava, educação física até os gordinhos, né? E na verdade a educação física era educação física mesmo, né? Nós tínhamos vôlei, handebol, basquete, futebol. Também na escola nós tínhamos os deveres cívicos, né? Tinha as festas juninas, tinha as festas de folclore, com a participação em massa dos alunos. Que saudade! E nós, era costumeiro que nós cantássemos o hino nacional, vendo a bandeira ser hasteada, todo mundo em posição de escola a cobrir, não é? Uns com a mão nos ombros dos outros, e, enfim, que idade que a gente tinha? 10, 12, 14, 16 anos. Na escola tinha o gordo, tinha o magrela, tinha a branca azeda, tinha o quatro olhos, né? Tinha o ferrugem, tinha a baixinha, tinha a Olivia Palito, tinha o Palitão, tinha o cabelo de bombril, tinha o negão, tinha o periquito narigudo, e por aí vai. Todo mundo, como diz a linguagem dos jovens, era zoado e zoava também. E às vezes até a gente brigava, mas logo estava tudo resolvido e a gente seguia a nossa amizade normalmente, não é? E tudo era brincadeira, ninguém se queixava de bullying, né? Como essas crianças Nutella de hoje. Que idade que a gente tinha? 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 anos. E o lanche? Ninguém... A gente ficava ansioso para a hora do recreio, não só para brincar, mas também porque tinha lanche. Eu era um garoto pobre e a gente então comia o lanche feito pela merendeira, que era macarronada com almôndegas, né? Às vezes era sopa, às vezes tinha ovo cozido, e teve um episódio lá que eu comi 10 ovos cozidos. Aquele dia eu estava com fome e depois o efeito foi devastador, não é? Enfim, tinha vitamina de banana, tinha totinho, tinha doce de leite na colher, tinha rocambole. E quando o dinheiro, né, dava, a gente ia para a cantina, né, todo orgulhoso porque tinha um dinheirinho ali, e comprava lá uma mini pizza, um hot dog, um pirulito chup-chup, o pirulito de coração, né? Ou tomava uma guaraná grapete, ou uma garrafinha de gin e limão, ou quem sabe uma crush de laranja. É uns refrigerantes que muita gente nem sabe o que é, né? E na porta da escola tinha o famoso geladinho, que a gente nem sempre tinha dinheiro para comprar. Que idade que a gente tinha? 12 anos, 10 anos, 14 anos, 16 anos. Essa aí era a época que ser gordinho era sinal de saúde, e se a gente fosse magro como eu, que era um palito magrelo, até hoje sou, não é? A gente tinha que tomar lá o biotônico Fontoura, e às vezes até a mãe colocava lá um ovo de pata dentro. Quando a gente dizia aquela frase, peraí mãe, era para ficar mais tempo na rua, não no celular ou no computador. Nós colecionávamos figurinhas, não é? E bolinhas de gude, papéis de carta, as meninas colecionavam, e tinha aquelas competições de ioiô da Coca-Cola, da Fanta, não é? da Guaraná. As brincadeiras eram saudáveis, não é? Eu, por exemplo, chegava com a mão toda cheia de calo em casa, com aquele jogo de bafo, né? Bater figurinha, colecionar figurinha, não é? Ninguém batia no professor, não. A professor era respeitado. Um olhar do professor já falava tudo. E a gente gostava demais, adorava quando vinha o dia da prova, que vinha aquela prova com aquele cheirinho de álcool, né? Feita no mimeógrafo, vinha com aquelas letras arroxeadas. Enfim, aquele cheiro tomava conta da sala. Que saudade! Na rua, a gente brincava, era vôlei, era queimada, pique-bandeira, pular elástico, pique-esconde, polícia e ladrão. E detalhe, né? Na brincadeira de polícia e ladrão, o ladrão ficava preso mesmo. Andar de bicicleta, chicotinho queimado, confeccionar e empinar pipa, né? Ficar na rua até tarde, não tinha perigo ficar na rua. Comia na casa dos colegas e a comida parece que era até mais gostosa. E não importava se o meu amigo era negro, se era pardo, se era branco, se era rico, se era pobre, se era menino, se era menina, todo mundo brincava junto e era bom. Que tempo maravilhoso! Você tem a minha idade? Você lembra disso? A gente assistia Pica-Pau, Tom e Jerry, Pantera Cor-de-Rosa, Papaléguas, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Corrida Maluca, Zé Colmeia, né? Os Flintstones, colecionava gibi do Fantasma, do Mandrake, do Tarzan e vários outros.
Que idade a gente tinha? 10, 12, 14, 16 anos. Nós tínhamos as nossas tarefas de casa, né? Como eu já disse antes, que cada um fazia como fosse brincadeira. E ainda ia ajudar o amigo para terminar logo para ir brincar. Que saudade desse tempo em que a nossa única dor era quando passava mertiolate dos machucados. Felizes em comparação com esse mundo de hoje, onde tudo se torna bullying. Os nossos pais eram presentes, mesmo trabalhando fora o dia todo, a educação era em casa. E por quê? Ai da gente se a mãe tivesse que ir à escola porque a gente aprontou alguma coisa. Vinha aqueles bilhetinhos, não é, na caderneta, ou então a diretora ligava direto para os pais. Nada de chegar em casa, não é, com alguma coisa que não pertencesse a gente. Se chegasse, os pais questionavam e queria saber onde é que a gente tinha arrumado aquilo, não é? Atravessar a conversa dos outros? De jeito nenhum. Era só, não é, aquele olhar. Né? A gente já sabia que se tivesse, por exemplo, aprontando alguma coisa na rua, com aquele olhar, já sabia que ia chegar em casa e apanhar. Que idade a gente tinha? 12, 14, 16 anos. Apanhar com 12 anos, com 14? Sim, senhores. E apanhava e ficava quieto. O que aconteceu com aqueles adolescentes? Hoje são homens e mulheres de bem, casados, pais, avós, gente que muitas vezes apanhou de cinta, de vara, mas ninguém ficou doido, ninguém ficou louco. Hoje são pessoas de responsabilidades. Vocês viram a repercussão que houve na favela de Paraisópolis? Meninos e meninas com a mesma idade de nós dos anos 80 e 90. Mas aquela infância se foi, aquela infância ela se perdeu. O que se vê hoje? Crianças quase nuas, bebendo, usando drogas, transando dentro de algum carro roubado, e querem pôr a culpa no governador ou no prefeito. E os pais ou responsáveis? Ah, esses aí não sabem de nada. O traje a rigor desses eventos, desses bailes dito culturais, sabe qual é o traje a rigor? As garotinhas quase nuas. E são assediadas com toques e apalpadelas por homens adultos. Isso é um braço para a pedofilia. Eles dizem que lá não tem investimento. Eu fiz uma pesquisa, nós temos mais de uma dezena de ONGs dentro da favela de Paraisópolis. Aliás, lá também tem o CEL, né, com todas as opções de lazer e cultura, com programação mensal, teatro, cinema, piscinas, quadras, oficinas, cursos, biblioteca. O que tem na biblioteca? Livro. Na biblioteca tem livro. Nossos jovens não são incentivados nem pelos pais a lerem. Nós temos uma universidade gratuita, que é a Unicel. Claro, precisa passar por uma prova ali, por uma avaliação, mas é gratuita. Não se esqueça, não é, que há muitas opções de lazer na cidade, para pessoas de baixa renda, não é? E mesmo que haja investimento, muitas vezes esses investimentos são ignorados. Ah, Willy, mas acontece que lá no Mackenzie, não é? Ninguém interfere lá na rua Maria Antônia. Eu morei lá perto, morei na Cerqueira César, vizinho lá do bairro da Consolação. Quantas vezes a polícia acabou com aquela bagunça que tem ali na rua Maria Antônia? E inclusive tem uma reportagem, foi preso 20 jovens de classe média alta porque estavam traficando drogas dentro do Mackenzie, que é uma faculdade presbiteriana. Não é? Na USP, recentemente, a polícia também agiu com muito rigor, mas acabaram entrando com a liminar lá, porque não queriam uma polícia lá dentro da universidade. Sabe o que aconteceu? Aumentou o índice de roubos e assaltos e furtos, e aí eles correram atrás da polícia. Mas a polícia, não é, teve que ironizar. Ué, vocês estão com a liminar aí, nós não podemos entrar, se virem. Não é? Ou como eu poderia brincar aqui, liga para o comissário Gordon para ver se ele manda o Batman, né? Ou liga para o Nick Fury, ver se ele manda os Vingadores. Então veja, baile funk não é a única opção. A cidade inteira, não é? Ela tem cultura e lazer de graça. Basta entrar no site da Secretaria da Cultura. Mas não há incentivo dos pais para essas crianças, não é? De 12, 14, 16 anos, que talvez na minha época era criança, mas agora são adultos em miniatura. Aliás, eles fazem coisas que nós adultos e velhos duvidamos, né? Outros vão dizer assim, ah, mas eles não têm dinheiro para metrô, para ônibus. Dos 10 que faleceram, nenhum morava lá.
Eles vieram de condução. Certo? Eles vieram de condução. Tem como acessar sim os lugares. E além disso, muitos daqueles que têm dinheiro, eles guardam para bebida alcoólica, para cigarro, para maconha, para haxixe, para êxtase, para lança-perfume, para cocaína, para crack, para pôr gasolina nas motos e nos carros com os quais eles circulam a noite toda roncando os motores e ostentando-se. E muitos vão dizer, mas eles são pobres. E muitas vezes, meninas de 12, 14, 16 anos aparecem grávidas ou aidéticas. E muitas vezes se querem colocar a culpa no Estado. Mas há campanhas educativas, não é? E elas são suficientes, são veiculadas na TV, na internet e na mídia impressa, não é? Então veja, esses adolescentes de hoje, esses de 12, 14, 16, 18, não é? E pós-adolescentes, 20, 23, e os organizadores desses eventos aí, eles estão se esquecendo que na favela moram idosos, recém-nascidos, gestantes, crianças, enfermos, pessoas doentes, trabalhadores que precisam levantar cedo, gente que precisa de paz e sossego. Eles se esquecem que eles também são pobres e que moram na mesma comunidade. Mas essa gente é invisível, insignificante. Importante mesmo é a galera da festa e o tráfico. Esses são importantes aí, não é? Eu me lembro que na nossa época nós tínhamos que levantar quando chegava uma pessoa mais velha para que eles se sentassem. E eu fico me perguntando, quando foi que tudo mudou e os valores se perderam e se inverteram dessa forma? Quanta saudade, não é? Daqueles valores que para essa geração não vale nada. Mas eu sou grato a Deus e aos meus pais por tudo que eu vivi e que eu aprendi e pelas surras que eu levei. Que saudade gostosa. Melhor época, não tinha mimimi e nem tinha falta de respeito. E hoje? Vocês viram o episódio trágico em que 9 jovens morreram pisoteados e centenas de outros ficaram feridos por uma intervenção da polícia necessária, porque a culpa não é da polícia, a culpa é dos organizadores. Porque quando, mas no Lollapalooza só tem playboy, lá no Rock in Rio só tem playboy, é feito uma vez por ano. Tem polícia militar, tem banheiro químico, tem bombeiros, tem técnicos, a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, é envolvida, se mapeia rotas de saídas de emergência, tudo é planejado. Ambulâncias, paramédicos, não é? E esses eventos aí não tem organização nenhuma. Por isso que se esse mesmo episódio ocorresse num local onde estivesse tudo mapeado, com certeza não haveria tragédia. Mas pelo fato de você ter 5.000 pessoas em ruelas estreitas, engafinhadas, é claro que isso, não é, iria acontecer. E isso não foi premeditado. Simplesmente foi uma perseguição policial que deu no que deu. Os organizadores querem faturar, não estão preocupados com a segurança das pessoas. Agora, veja bem, gente, por que é que os jovens de hoje estão morrendo? Por desobedecer o princípio bíblico que está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Vamos ver lá o que está escrito em Êxodo, capítulo 20 e o versículo 12. Há um princípio bíblico para isso, e isso vai explicar muito porque é que essas juventudes hoje, entre 16 e 24 anos, estão morrendo. Estão sobrando os velhos. O governo já quase não consegue mais pagar a aposentadoria, porque a vida tem se prolongado por conta da modernidade da tecnologia médica, e a juventude, que poderia viver muito mais tempo, está morrendo. Veja, Êxodo 20 e 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. A vida desses jovens estão sendo prolongadas? Ou está sendo encurtada? E nós temos o mesmo princípio, nós temos esse mesmo princípio em o Novo Testamento também. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Vamos ver o que está escrito lá? Olha só. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem
e sejas de longa vida sobre a terra. Olha a promessa aqui. É o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Quando se honra e quando se faz o que é justo, o Senhor prolonga os dias sobre a terra. Agora eu lhe pergunto, esses jovens que estão em lugares como esse, nesse inferno chamado baile funk, com toda promiscuidade, com droga, com bagunça, com desrespeito, estão honrando o pai e mãe? E não é só o pai e a mãe deles, estão honrando o pai e a mãe dos outros também, não é? Então nós estamos vivendo uma geração amaldiçoada pela rebeldia. E só pode dar nisso. E enquanto tiverem jovens que estiverem desonrando pai e mãe, a sua vida estará sendo encurtada. Jovens de 12, de 14 e de 16 anos ou mais. Que saudade da minha época. Paraisópolis não precisa de funk. Paraisópolis precisa de paz. E o nosso mundo, o nosso país, a nossa rua, a nossa igreja precisa de jovens que respeitem a pai e respeitem a mãe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa.